O último café da comunhão do ano de 2021. Chegamos, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Antes de nós darmos continuidade, eu quero já de antemão agradecer todos os irmãos que durante mais um ano, né, esse café da comunhão, sempre aos primeiros domingos do mês, alguns domingos não tivemos devido à pandemia, enfim, mas graças a Deus, não está dando para vocês verem aí que não colocamos ao vivo, mas a mesa está abençoada, irmãos. Inclusive, ó, depois tem aí mais, acho que não vai dar nem para almoçar hoje mais, né, irmão? Até rabanada aqui nessa mesa, ó. Você que está do outro lado aí já está até com a aguinha na boca, né? Uma mesa muito abençoada. Então quero agradecer a Deus pela vida de cada um, pelo amor, pela generosidade, né? Durante todos esses anos, esse ano, e enfim, o café da comunhão, né, irmão? Na verdade, é chamado café da comunhão porque é o primeiro horário, mas o que menos toma aqui é o café, né? Os garotão aí gostam de suco, né, irmão? Mas muito bom. Então quero agradecer a todos vocês por esse carinho, por essa unidade. Amém, irmãos? Comunhão, unidade é poder. Atos 2, conforme foi lido, e eles conviviam com a unidade, com amor, né? Eles não tinham divisão de nada, né? Porque havia unidade em todas as áreas. Quando ali no 2:42, ele não estava reunido naquele momento, falando aqui está a unidade, reunido como café da comunhão, não. Mas era sempre. Aquilo era contínuo, aquilo ali. Amém, irmãos? Então quero agradecer a todos vocês. Você que está do outro lado aí, daqui a pouco nós vamos começar aqui a ministração da nossa EBD, mas antes de tudo eu quero dizer que a pastora Sandra não está presente, porque ela teve uma recaída ontem de novo com essa forte gripe. E ela está tossindo demais, irmão. Mas tosse igual uma... Eu falo aqui metralhadora, eu saio até de perto. Eu fico com medo do tiro me pegar, né, irmão? Mas eu sou vacinado, eu já vacinei. E aí ela não melhora, ela já tomou tudo que é os remédios. Se fosse na época da minha mãe, já tinha melhorado, né? Que ela pegava aquelas ervas, aquelas mato, mandava a gente pra rua arrumar qualquer mato, trazia, fazia um chá, ficava bom. Eu não vou falar aqui o que eu ia fazer não, porque vai ficar chato, né? Ia chupar logo umas 3 formas de gelo e já tinha melhorado, né? Mas remedinho de farmácia, xarope, essas coisas todas, né, irmão? Mas tudo bem. Então é só por esse motivo ela mandou avisar, tá bom? Eu quando tô assim, garganta arranhando, escondido, pego um gelo, chupo e... O gelo passa que é uma beleza, dá até uma tranquilidade, né, irmão? Melhora logo, né? Escorrega. Quem é mais antigo sabe como é que é, né, irmão? Hoje que é tanto remédio. Por isso que você já viu como é que está crescendo o número de farmácia, né? Farmácia cresce demais, uma do lado da outra, né, irmão? E todas elas vendem. Não tem esse negócio, tá do meu lado, vai me levar à falência. Todo mundo está vendendo, né? Porque realmente, enfim, mas estou avisando aqui porque a gripe, esse surto de gripe está muito forte, né? Tem um hospital aí que está cheio, por esse motivo eu estou acompanhando, mas graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem guardado cada um de nós. Então nós vamos fazer uma oração, sei que os irmãos já oraram, já tivemos um momento, mas nós vamos orar por aquelas pessoas que estão precisando das nossas orações agora. Feche os olhos. Senhor Jesus, estamos aqui nesse momento de comunhão, reunidos em Teu nome, nesse café da comunhão, último café da comunhão do ano 2021. Queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos pelo direito de viver, pelo privilégio, pelo ar que nós estamos respirando, pelo fôlego de vida, por termos acordado, porque o Senhor nos sustentou e o maná o Senhor já nos deu, essa mesa abençoada, nesse momento de unidade, de comunhão, porque a comunhão é poder, unidade é poder, a unidade traz a manifestação da Tua glória no meio da igreja, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram um só,
E nós somos um só, unidos, e nós queremos te louvar por esta manhã. E agora, Pai, junto com teus filhos, reunidos nessa comunhão, nós pedimos agora por aqueles que carecem e precisam agora de um milagre. Oh, meu Deus, entra com providência agora. Aquilo que o médico não pode fazer, o Senhor pode. Tu és o médico dos médicos. Toca agora nessa vida. Aqueles que estão agora com esse surto dessa gripe, não aguenta mais. A dor de cabeça, a tosse. Ah, meu Deus, dores no corpo. Ah, Senhor, aquilo que o remédio não pode fazer, Tu és o nosso remédio. Toca agora, Senhor. Paralisa, repreenda essa praga. No nome de Jesus. Não permita que se alastre no meio do arraial do povo de Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, o mesmo Deus que mandou o vento parar, a tempestade parar, o Senhor pode fazer agora esse surto parar. Não só no Rio de Janeiro, mas em todo o mundo. Não só para os crentes, mas para todos aqueles que estão enfermos, porque a oração não é para os filhos de Deus, mas também para as criaturas, e que todos possam receber a cura no nome de Jesus. Toca na pastora Sandra agora, repreenda tudo aquilo que não provém na vida da tua filha agora. Todo espírito de doença, de enfermidade, destruído seja agora na vida da tua filha, em nome de Jesus. Naqueles que estão enfermos com câncer, ah, meu Pai, em nome de Jesus, toca agora na prima do Mauro, Senhor. Oh, meu Deus, na irmã do Elcio, na Andrea. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Carlos, Daniel, na Beth, nas demais pessoas, oh meu Deus, estão nos hospitais agora, enfermos, entubados, internados, o hospital está cheio, as UPAs agora sem médico, pessoa desesperada, atenda essa pessoa agora, toca nessas vidas agora, Pai. Tu estás em todos os lugares, Tu pode tocar nessa vida agora desesperada, nessa criança que está morrendo, nesse homem que está morrendo, nessa mulher que está morrendo, nesse jovem que está morrendo. Toca agora com o Teu poder, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, abençoa aqueles que estão assistindo agora esse culto agora, essa EBD. Vai nesse lar agora, nesta família, repreendendo todo o mal. Espírito de briga agora nas famílias. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e abundância. Receba a vida e abundância na tua casa. Receba a vida e abundância na tua família. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Quem puder colocar, já botaram, ligar esse ventiladorzinho, mas bota mais para cá para não pegar muito em mim, que a gente também vai ficando com a garganta um bocadinho. Assim mesmo, tá bom. A garganta um pouco, devido às ministrações, pregações, o calor, o futebol, sol na cabeça, né, André? Essas coisas todas. Mas é vitamina D. Jogar uma bolinha no sol é vitamina D, Lélia. Não fica aborrecida, não. O André foi jogar ontem porque ele estava quase melhorando. Falou, vou jogar vitamina D, vou melhorar. Graças a Deus melhorou, né, André? Futebol faz bem à saúde, né? Eu jogo bola até hoje. Comecei com 8 anos de idade, 12 anos já dente de leite, já no Nacional Atlético Clube. E não parei mais, irmão. Agora, se eu parasse, eu estava onde agora? Não é verdade? Estava igual aqueles coroa deitados na cama lá. Ah, meu Deus, o quê? Então, vitamina D. Deixe teu marido jogar bola. Desde que quando ele chegar em casa, ele contribua com a casa. Ele faça igual, quando eu saio pro futebol, acordo mais cedo, logicamente. 7 horas tu já tem que chegar lá, porque coroa gosta de acordar cedo. Coroa não dorme. Então, joga 9 horas, 6 da manhã, chega lá, já tem gente. Mas aí eu já deixo louça lavada, café pronto, eu já deixo fogão limpo, roupa na corda, tudo. Porque quando eu chegar, eu sei que não vai ter reclamação. Então aprenda, aprenda aqui, ó, a referência aqui, aprenda, meu irmão. Aprenda, tá bom? Quer
Quer ter comunhão na sua família, no seu lar? Quer? Eu sei que o André faz isso, não estou falando para ele não, estou falando para todo mundo aqui. Oi? Amém? Graças a Deus. Tá bom já? Amém. Aí, ó. O André tá ali, pastor, passa isso. Passa lá. Oi? Amém. E agora eu tô, já vou começar aqui, mas nós estamos num café da comunhão. Agora eu vou arrumar outro problema, porque o Roniel toda hora manda uma mensagem para mim querendo jogar bola. Eu vou arrumar um problema, mas tudo bem. Primeiro João, Epístola Universal de João, primeira Epístola Universal do Apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7. Quem sabe que ano 2022 a gente vai dar uma aula, aqui dar uma palestra para os casados, né? Amém, irmãos? A gente dá para os homens, a Sandra dá para as mulheres, quem sabe esse ano, amém, irmãos? Glória a Deus. Os homens eu vou ensinar como colaborar com a mulher em casa. Esse já é o tema para 22, tá? Primeiro João, as mulheres aceitam fazer isso em 2022? Quem? Levanta a mão as mulheradas aí, ó. Aí, todo mundo. Então, primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Senhor Jesus, exaltado, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, como já falamos aqui, pela noite que nos deste. Tua palavra diz que os santos, quando dormem, o Senhor guarda. Estamos aqui na tua casa nesta manhã, nesse último café da comunhão do ano 2021. Nós te adoramos pelo privilégio de estar na tua casa. Alguns gostariam de estar, estão nos hospitais, outros desceram a sepultura e alguns poderiam estar, mas por algum motivo não estão, e nós pedimos que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um, fortalecendo, sustentando, levantando, e que o teu Espírito Santo possa tocar em cada um. A tua palavra será ministrada na escola bíblica dominical. Preciso agora da sua orientação, me prostro diante de ti, como faço sempre antes de ministrar a tua palavra. Fale conosco e nos orienta. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então nós estamos hoje nesse último café da comunhão. A diaconisa Isabelle já falou a respeito, mas eu quero trazer mais alguma coisa nesta manhã para, como falam os eruditos, nosso elevo espiritual. Bonito, né? E eu escolhi de antemão esse primeiro Epístola Universal do Apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 7. Depois nós vamos, no decorrer, ler outros versículos. Mas nesta manhã, que é o último café da comunhão de 2021, nós veremos que eu quero mostrar alguma coisa através do texto. Nós vamos ver que o cristianismo não é para ser vivido sozinho. Fala para o teu irmão assim: o cristianismo não é para ser vivido sozinho. Não. Por isso a palavra comunhão. O tema do ensinamento é a importância da comunhão. O que a comunhão ela é tão importante, irmão, no meio do cristianismo, porque precisamos melhorar um pouco mais a forma de vivência do povo evangélico, e eu estou me referindo a todo o povo evangélico agora,
e quando a gente ensina alguma coisa, é sempre para o povo evangélico. A própria Bíblia Sagrada é a cartilha do povo de Deus. A Bíblia é para ensinamento do povo de Deus, orientações do povo de Deus. Amém, queridos? Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente está orientando o povo de Deus. Então, nesta manhã nós queremos falar um pouco da importância da comunhão. E nós, analisando no decorrer dessa toda a nossa caminhada, e talvez vocês também, nós vimos que, como povo de Deus, nós precisamos aprender a esse respeito ainda. Não é uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, mas que o povo procura tantas coisas e que se esquece, talvez até mesmo, eu falei esquecer, mas a palavra certa não é essa, mas talvez por uma artimanha satânica mesmo, né? Porque o inimigo, mais do que nós, ele sabe que a comunhão, ela é importantíssima e ela é poderosa, tanto que em Atos 2,42 fala sobre isso, né? E eles eram unânimes, não tinha ninguém contrário, na verdade, não tinha um voto contra. Então Satanás, sabendo disso, ele permite tudo, coisas estupendas acontecem, mas falta ainda um conhecimento do povo de Deus, que é justamente saber viver em família, saber viver em comunhão. E o inimigo é sabedor disso, né? A gente tem um costume aqui, e eu até gosto disso. Quando eu falo costume, é a palavra que não deveria ser costume, porque tudo que é um costume é uma coisa que tu repete, às vezes não é feita por amor, né? Mas vou me explicar melhor. De quando acaba os cultos, a gente não vai embora rápido. Eu já fui pregar em algum lugar, quando acabou o culto, meu Deus do céu, cadê o povo? O povo já tinha sumido, né? O povo já tinha ido embora. Não há uma comunicação, não há convivência, não há uma unidade, uma comunhão, um bate-papo, né, irmãos? E a gente nós somos família de Cristo, irmãos. Nós fomos constituídos família do Senhor. E como família espiritual, nós precisamos ter uma comunhão um para com o outro. Não é verdade, irmãos? Nós não podemos estarmos numa casa do Senhor e não temos comunhão com todos os irmãos, porque olha lá, era unânime. Não tinha ninguém diferente um para com o outro, porque isso colabora também para a falta de crescimento. Isso colabora também para a falta dos milagres que Deus quer realizar. E também colabora, desculpa a redundância, também para as portas que se fecham. Parece que não, mas essa indiferença faz com que muita coisa que Deus poderia realizar não se realiza na casa do Senhor. Quando a gente fala de milagres, prodígios, como ela falou aqui que está escrito na palavra em Atos, nós não vamos falar desses milagres e prodígios que acontecem aí de farsas, mas nós cremos nos milagres e prodígios. Nós não vamos deixar que as coisas erradas venham fazer com que a gente seja incrédulo. Amém, querido? Porque é isso que o inimigo trabalha. Tanta coisa errada e leva-nos à incredulidade. Satanás quer trabalhar nessa área para você também não crescer espiritualmente, não amadurecer. E isso aí eu já sou cascudo, eu já entendo isso. Eu enxergo esse lado. Mas a gente precisa de entender que o cristianismo não é para ser vivido sozinho, irmãos. Não foi para isso que Deus nos criou, que Deus nos formou. Quanto mais você tiver intimidade com Jesus, mais próximo você vai estar das pessoas. Amém, irmãos? Você veja quem andar na luz, porque aquele que anda na luz, olha o que o versículo fala lá. Aí, fala inclusive que os pecados serão perdoados. Olha, que pecado que vai ser perdoado? Isso aqui, 1 João, a epístola, fala para nós, evangélicos, para o povo de Deus. Aquele que anda na luz, ou seja, eu tenho intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus eu tiver, mais comunhão com os irmãos eu vou ter. Quando você vê uma falta de intimidade, uma falta de comunhão no meio do povo evangélico, é porque também não há intimidade com Deus, irmãos.
Porque não tem esse negócio, o que importa para mim é Deus, tá? Não vai atrás disso não. Se você não ama o teu irmão que você vê, como você vai dizer que ama a Deus que tu não vê? Essa é a palavra de Deus para nós, irmãos. Cristianismo não foi feito para viver sozinho. Todos nós aqui precisamos um do outro. Isso chama-se comunhão. Não pode haver no meio de uma igreja uma indiferença um para com o outro, porque isso prejudica o crescimento da igreja e o milagre do Senhor no meio do arraial do povo de Deus, igreja. Não adianta a pessoa fazer orações tremendas, ser usada poderosamente, mas na hora da comunhão não tem. É um barulho apenas, né? É apenas barulho, irmãos, né? É apenas barulho. Então precisamos aprender isso. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais próximo você estará das pessoas. Você pode ver que todas as pessoas que têm mais intimidade com Deus têm comunhão uns com os outros. Eles buscam a comunhão, têm prazer de estarmos juntos, de estarmos alegres, felizes. Eu procuro, de uma forma indireta, fazer isso. Quantos anos eu jogo futebol com esses garotos aí? Quantos anos, qualquer lugar que se vai, eu estou junto, porque pregador de púlpito é fácil, irmão, e depois sair com a sua família somente e pronto, isso é beleza. Eles precisam de todo mundo, mas na hora que sai só com a sua família. Isso não é comunhão. A comunhão é você precisar de todo mundo, mas estar junto com todo mundo. Por quê? Porque a minha família primária, ela é a minha família primária, mas no sentido espiritual de comunhão, é a família da igreja. Então eu procuro realizar isso, de estar junto com todo mundo, mesmo que às vezes não dá para ir, tá cansado, a idade já não aguenta mais, mas estou ali junto ali, irmãos, porque isso chama-se comunhão, e um precisa do outro. Então vamos lá, irmãos, quanto mais intimidade com Deus você tiver, fala para o teu irmão, você tiver, mais próximo você estará das pessoas. Não é verdade, irmão? Não adianta você falar assim, eu sou cheio de poder, tenho uma intimidade com Deus. O cara acaba o culto, o cara sai igual um... Não vou falar aqui porque é chato, né, irmão? Mas não bate um papo, não conversa, não tem alegria, né? O café da comunhão está aqui, né? Café da comunhão é para toda igreja. Não é verdade, irmão? Logicamente que a gente sabe aqueles que não estão, alguns motivos, mas... é a alegria de estarmos juntos, ainda mais o último café da comunhão do ano. Isso é o quê? Comunhão. E quanto mais você tem uma intimidade com Deus, eu não acredito que a pessoa que diz que tem intimidade com Deus, eu não acredito, quando ela não tem comunhão com a igreja. Não existe isso. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, como que vai ser demonstrada essa intimidade? Pela comunhão. A comunhão vai demonstrar a intimidade que você tem com Deus. Tem esse negócio não, eu busco a Deus, mas os irmãos, não existe isso, irmãos. É igual a que você dizer, eu amo minha mãe e meu pai, mas tu ama tua mãe e teu pai, você não está fazendo nada demais. Eu quero ver é amar o próximo. Aí sim é o amor que diferencia de Deus a Deus. Porque amar o teu irmão e teu pai, isso é normal, irmãos. A normal é não amar. Mas tem pessoa que fala isso. Mas o verdadeiro amor é amar o seu próprio inimigo. Inimigo, é isso mesmo que a Bíblia fala, irmãos. Amém, irmãos? Isso aí, então, mas quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você estará perto das pessoas. Porque o cristianismo não foi feito para viver todo mundo sozinho. Então a maneira de demonstrarmos nossa intimidade com Deus
É só uma, irmãos. Não tem outra maneira. Eu oro, eu jejuo, eu durmo no monte 6 meses direto, levo minha cama, vejo a árvore pegar fogo. Já vi um que falou: pastor, vamos lá, porque quando o senhor subir lá, as folhas da árvore pegam fogo. Meu Deus, o negócio lá é poderoso, né, irmão? Aí o camarada faz isso tudo, quando chega na igreja não dá nenhuma graça e paz para ninguém. Entra e sai e não olha nem para a cara de ninguém, entra olhando para o chão. Aí então eles pensam que essa é intimidade com Deus, irmão, só que está tudo errado. Quanto mais intimidade com Deus eu tiver, mais próximo das pessoas eu vou ter prazer de estar. Jesus tinha intimidade com Deus e assentava com os pecadores. Irmãos, ele se assentava com os pecadores religiosos. Falar: por que ele está sentado com os pecadores? Porque ele tinha intimidade com Deus e ele tinha mais prazer de estar com as pessoas. Então, quando você vê uma pessoa totalmente afastado da comunhão, pode notar que também está afastado da intimidade com Deus. Pode notar, irmãos. Que esse é o primeiro princípio. Quanto mais me aproximo de Deus, mais vontade e prazer de estar com as pessoas eu terei. Então a maneira de demonstrar a nossa intimidade com Deus não é falar: o cara ali é poderoso na pregação. Primeiro que não tem ninguém poderoso na pregação, o poder é a palavra. Senão o cara ali tem poder, vai atrás disso não, irmão. E outra coisa, o diabo também tem poder. Ilimitado, mas tem. Não existe um homem poderoso, o poder é todo do Senhor. Nós somos o canal que Deus usa. Amém, irmão? Não tem esse negócio. Por isso que eles enganam todo mundo aí, porque as pessoas ficam dando crédito, chamando de poderoso, né? Mas a única maneira, o que eu quero me prender, olha a importância da comunhão. A única maneira, tá, de ter intimidade com Deus é na comunhão com os irmãos. Só a única maneira. Não adianta não, porque eu estou em jejum, eu estou não sei o que, eu estou 40 dias de jejum. Faz não, que tu pode morrer, rapaz. Só 2 pessoas fizeram jejum na Bíblia de 40 dias. Quem foi? Quem foram? Moisés e Jesus. O resto, irmão, não vejo não, irmão. Não tem mais ninguém. Então toma cuidado com isso aí também. Mesmo assim ele bebia água, né? Porque Jesus ele não teve sede, mas ele teve fome. A Bíblia fala: ele tendo fome. Aí foi quando o diabo ofereceu lá se comer, né? Se fizesse essa pedra virar pão, porque sabia que estava com fome. Porque sem água, 40 dias não dá para sobreviver. Aí tem uns crentes aí que falam: eu estou em jejum de comida e de água. Pelo amor de Deus, irmão. Aí ele pensa que está tendo intimidade com Deus. Mas ele não está tendo intimidade com Deus. Ele não tem conhecimento da palavra de Deus. Porque o conhecimento esclarece você com Deus e te leva a ter uma intimidade com mais liberdade com Deus, irmãos. Amém, irmãos? Então não existe intimidade com Deus no sentido de tentar fazer alguma coisa, não. A maior demonstração de intimidade com Deus é quando eu tenho comunhão com meus irmãos. Aí você vai poder ver: aquele ali realmente, aquele tem uma intimidade com Deus, porque eu vejo que ele tem uma comunhão entre os irmãos. Amém, irmãos? Vamos fazer uma observação aqui. O texto lido, o que nós lemos aqui, mostra uma coisa aqui. Vamos ler de novo aqui, ó. Vou aqui a página, mas já achei. Versículo 7, capítulo 1 de João, da Epístola Universal de João, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira parte que eu vejo aqui, por que a comunhão é tão importante? Deus não nos fez para vivermos sozinhos, conforme eu já falei. Ele deixou claro que
precisa e deseja que vivamos juntos. Porque, olha aqui, ó, o versículo 7. O ventinho aí está tirando aqui, está em 1 Pedro já. Será que ele quer colher? Tem uns que falam, voltou para cá porque Deus está falando para me ler. Né? Já falei, né? Que o pastor tinha aquela maneira de fazer casamento sem preparar, né? Sem preparar a liturgia do culto. Aí, o que Deus der para mim falar na hora, eu vou falar. Aí quando entrou os noivos, Deus dele abriu assim e falou, Deus, perdoa porque não sabe o que fazem. Então a Bíblia não pode ser de qualquer jeito. Já viu aqueles pessoal que falam, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Aí quando ele vê que não é uma coisa boa, ele nem lê. Já viu aquelas caixinhas de promessa? Quem já teve aqui? Eu tinha em casa, quando eu me converti. Aí eu parecia horóscopo. Todo dia que eu ia sair pra rua, eu pegava um daquele. Aí dava uma palavra, quando era uma palavrinha legal, eu li, quando dava é assim. Eles falam, Deus fala comigo. Aí quando ele essa aqui não. Né? Então o próprio sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Agora nós já somos purificados dos nossos pecados através de Cristo. Mas que pecado é esse então? Que quando nós tivermos intimidade com Ele, andarmos na luz, tivermos intimidade com Ele, o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque quando nós não temos comunhão, nós estamos pecando, irmãos. Uma pessoa que não sabe viver em família, viver entre os irmãos, viver em comunhão, está pecando. Isso é pecado. Porque quem anda na luz tem comunhão com os irmãos e com Deus. E o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, que Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Ele deixa bem claro que deseja que vivamos juntos, quando Ele diz que nós somos famílias. Eu vou mostrar o texto aqui. Fala para o teu irmão assim, você é a minha família. Nós somos membros do mesmo corpo. Fala assim, você é membro do mesmo corpo que eu sou, irmão. Além de você ser membro do mesmo corpo, você tem o mesmo pai. E se você tem o mesmo pai, é membro do mesmo corpo, nós somos família. E como família precisamos viver em comunhão. E isso o cristianismo precisa aprender. Eles entram, saem da igreja, vai embora. Não estou falando da parte só dos irmãos, não, da liderança também, irmãos. A liderança tem comunhão muita com a liderança. A própria liderança, acaba o culto, a liderança lá para o lugarzinho deles. E não é dessa forma. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Quem é esse corpo? Vai falar Jesus? Quem é esse corpo? A igreja. O cabeça é Jesus, a igreja é o corpo, e todos nós fazemos parte do mesmo corpo chamado igreja. Não importa quão bem você faça as coisas, se você é individualista e não tem comunhão com a igreja, está fora da vontade de Deus. Não adianta, eu faço bem isso aqui, mas eu sou individualista. Eu faço bem isso aqui, não. Eu prego, eu oro, milagre acontece. Tu vê um montão aí. Mas é algo individualista. Para Deus isso não interessa. Se você não tiver comunhão com a igreja, que é com o corpo que é a igreja, amém, irmãos? Com a família de Deus, o que você faz não vai agradar a Deus. Não vai purificar os pecados. Porque a comunhão, aquele que anda na luz, o sangue de Cristo purificará de todo o pecado. Olha só, irmãos. Então nós fazemos parte do mesmo corpo. Agora, muitos fazem trabalhos, fazem obra de Deus, mas são individualistas. Eles não têm comunhão com a igreja, está fora da vontade de Deus. Sem comunhão, irmãos, você é um tijolo para fora da construção. Fala para o teu irmão assim, sem comunhão, você é um tijolo fora da construção.
Não adianta, irmão. Então, já é tem pessoas aqui fazendo obra aí, não tem tijolo ali, não tem comunhão. Tu é um tijolo fora da construção, irmãos. Você pode estar na igreja, pode estar fazendo a obra, pode estar fazendo, mas é um individualista. Você é um tijolo fora da construção. Sem comunhão, você é um soldado perdido no campo de batalha. Fala para o teu irmão assim: sem comunhão, você é um soldado perdido no campo de batalha. Já viu aquele membro do mesmo corpo, mas que anda por aí perdido, sem saber para onde vai? Mas ele é membro do mesmo corpo, ele até faz a obra, mas é individualista. Não tem comunhão, ele é individualista. E aí ele é um soldado perdido no campo de batalha, irmãos. Soldado tem que fazer parte do mesmo exército. Amém, irmãos? O soldado tem que fazer parte do mesmo exército, da mesma luta, da mesma alegria e também do mesmo sofrimento. Amém, igreja? Da alegria e também da tristeza, dos momentos bons e também dos momentos piores. Mas isso, você precisa de entender que nós evangélicos, quando eu falo aqui, eu estou falando cristianismo, não foi feito para viver sozinho, e alguns cristãos estão vivendo sozinhos, porque não aprenderam a ter comunhão. E aí é um tijolo fora da construção, e também é um soldado perdido num campo de batalha. E também, pior ainda, é um membro fora do corpo. Fala para o teu irmão: membro fora do corpo. Ora, começa a cantar aqui o que foi cantado aqui. Somos, vamos lá, assim bem ajustado, vendo em amor uma família. Sem falsidade. Eu preciso, mas eu vou nessa parte. Eu preciso de ti. Todos nós precisamos um do outro. Nós não podemos viver sozinho. Você não é uma ilha, meu irmão. Você não pode estar afastado de todo mundo, meu irmão. Nós somos um corpo, fazemos parte, somos membros do mesmo corpo, sabe? Mas o cristianismo, infelizmente, está errando nessa área aí, vive nessa área. Você vê, a única credo religioso que divide o seu exército, desculpa eu falar isso aqui, irmão, com muita tristeza eu vou falar, é o povo de Deus. É o povo de Deus. É uma brigalhada, uma divisão. É um querendo estar acima do outro, é um querendo ser melhor do que o outro. Não é verdade, irmãos? Por isso que Jesus nem título tinha, né? Jesus, ele não gostava nem de título, né? Bom mestre, mestre só o Pai que está no céu. Que humildade, né, irmão? Acho que não deveria nem ter título, porque tudo que a gente tem aqui é título, tá, irmão? Não é? Veja só, título não é ministério, é título. Mas eu acho que não era nem para ter título nenhum, era todo mundo para ser só servo mesmo. Estava bom a beça, era o ideal, porque os títulos separam o grau de superioridade, e com isso as pessoas às vezes ficam um pouco afastadas um do outro por causa do grau de titularidade. A verdade é essa. Tu vai ver você num quartel, você vê isso. Às vezes o cara é legal pra caramba, mas ele tá na posição maior, você fica lá se prostrando direto. Não, mas a posição dele é aquela ali. Às vezes ele não quer nem aquilo ali, né? Eu acho que como soldado de Cristo tá muito bom, tá, irmão? O que você é na igreja? Sou soldado de Cristo. Eu tenho comunhão. Então, irmãos, a comunhão é de suma importância para o desenvolvimento da casa do Senhor.
E quando a Bíblia fala que eles acrescentavam, lá em Atos 2, o Espírito Santo do Senhor acrescentava aqueles que haviam de se converter. Ele acrescentava. E quando a gente fala, ele não está falando isso numericamente não, irmão. Mas acrescentava em todos os sentidos. Eles acrescentavam, mas já no sentido também de pensar, de ter comunhão. Porque acrescentar para ter confusão não adianta. E quem acrescenta para ter confusão não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando acrescenta, ele acrescenta para ter comunhão. E não para ter confusão. Verdade, irmãos? Então vamos seguir aqui esta simples aula. A Bíblia ensina que somos da família de Deus. Gálatas 6:10. Falei que ia ler. Gálatas 6:10 diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto temos tempo, porque o tempo um dia vai acabar, né, irmão? Não teremos mais condições de fazer nada, porque um dia tudo isso vai acabar. Mas principalmente os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Família de Deus. Tu tem que fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. A irmã leu em Atos 2:42 que eles dividiu as suas propriedades. Existem homens de Deus, grandes homens de Deus, que eles têm umas 50 casas e ficam orando para o irmão na igreja arrumar uma casa para alugar. Senhor, ajuda aquele irmãozinho a alugar uma casa que ele está precisando. Mas o cara tem 50 casas. Então nós estamos muito mal. A igreja primitiva é a igreja modelo, exemplo, mas todos nós estamos muito longe dessa igreja, né? Porque eles repartiam. A Bíblia fala que nenhum deles passava necessidade. Eles repartiam aquilo que eles tinham. Isso chama comunhão, irmãos. Repartiam com aquilo que eles tinham. Tem gente aí, irmão, que tem boi pra caramba, né? Eu ia falar que é mais boi, aqueles bois de primeiro, branquinho, né? E não dá nada pros irmãos. Se puder arrancar mais, ele arranca. Porque quanto mais necessitado o cara tiver, mais ele vem buscar alguma coisa. Não é verdade, irmão? Então, o povo evangélico precisa de aprender a ter comunhão com Deus. Nós somos o povo de credo religioso, Tiago, que mais se divide na terra. Por isso, quando falaram para Jesus que ele estava com Beelzebu, o que Jesus respondeu? O reino dividido não pode subsistir. Por quê? Porque ele já estava dizendo, o reino de Deus, a igreja na terra, ela se divide, irmãos. Ela se divide constantemente. Se divide com doutrinas diferentes uma da outra. Quando os princípios doutrinários não mudam, elas são mesmo desde que a Bíblia foi fundada. E aí vem as divisões, com as doutrinas diferenciadas, com novidade, enfim, vai mudando. E fora a inimizade, né, irmãos? Fora a inimizade, um para com o outro, fora as rixas que tem no meio evangélico. Pastor, o senhor está falando ao vivo, é para falar ao vivo meu, eu sei que não vai muito longe também, se fosse muito longe eu não ia falar não. Mas é isso, todo mundo é amigo enquanto não é pastor e tem igreja. Depois passa a ser pastor, tem igreja, vira inimigo. Como é que pode isso, rapaz? Amigo há não sei quantos anos, virou pastor e teve igreja, acabou, meu irmão. E a gente tem que melhorar isso, porque se a gente não melhorar isso, a gente não está andando na luz. Porque o primeiro princípio que demonstra que você tem intimidade com Deus é o quê? Ter comunhão entre os irmãos. E comunhão entre os irmãos, não estou falando somente da própria igreja não, do corpo de Cristo. Não adianta o cara fazer tudo bonitinho, individualista. Tudo que faz eu faço bem, graças a Deus. Mas não tem comunhão, para Deus não adianta nada disso. Vai adiantar para a igreja e vai adiantar para o homem. Mas para Deus não adianta de nada.
Porque a primeira demonstração que eu tenho intimidade com Deus é igual unção. Esse negócio, não, porque o cara é ungido de Deus. Olha como é que ele faz lá, cheio de poder, ungido. A demonstração da unção de Deus na vida da pessoa, já falei, irmão, é você estar no evangelho a vida toda sem nunca se desviar dele. Isso que é unção de Deus na vida da pessoa. Não é momentâneo, não é coisa momentânea, não, coisa passageira, não. Para com isso, irmão. Então os homens falados, eles vêm e eles vão. Eles aparecem igual olha que eles aparecem, joga a semente. Presta atenção que eu vou falar aqui. Joga a semente, escangalha tudo e depois some. Olha como é que eles fazem. Eles aparecem agora no meio da internet mesmo. Eles aparecem e vêm igual um fenômeno. Aí as pessoas começam a adorar, sair da igreja, que eu vou pro fulano de tal, porque o fulano de tal. Pensa que ela vai ver o fulano de tal todo dia. Não vai ver, não, vai ver uma vez no ano, eu acho. Nos congressos da vida só. Aí vai ver uma vez no ano, né? Pensa que vai estar ali do ladinho dela, né? E se pagar, fazer inscrição, investimento. Como eu te falei, agora ele bota assim: investimento para o congresso, invista em você. Eu falo, eu investi em mim quando eu aceitei Jesus. O maior investimento na minha vida foi eu receber Jesus. Entendeu? Então é isso que está acontecendo no meio do povo evangélico, irmãos. E a gente sente muito de falar isso, mas Jesus falou: um reino dividido. Então o nosso reino é dividido. Por esse motivo não há acréscimo de pessoas salvas. E quando a gente fala ir acrescentando, a gente não fala de igreja não, porque senão vai falar, então a igreja do pastor não tem unidade, que ela não tem muita gente. A gente está falando em sentido geral, irmãos. Quando a Bíblia usa a expressão, é sentido geral. Quantas pessoas se convertem agora? Tem transferência de membro, mas conversão não tem. Não é na minha época, que quando eu vim para Jesus, todos os domingos era 10, 8, 9 pessoas se convertendo e mudando de vida. Porque havia comunhão, havia amor, sabe? Havia, doação. Está faltando isso, está faltando aquilo. Doavam, amavam a obra do Senhor. Pastor Nelson, que era meu pastor, vai ter obra sábado, 6 da manhã para levantar o muro. 5 da manhã nós estávamos lá. O jovem todo estava na igreja. 5 da manhã, comunhão. E a igreja crescia, se desenvolvia, salvava a vida. Todo domingo tinha salvação e todo sábado tinha casamento. Porque vinha jovens e o jovem casava com as pessoas da igreja. Posso falar que 30 casais da mesma igreja que eu fui, que são casados 36, 37 anos hoje. Os mesmos, da mesma igreja. Todos da mesma igreja. Mas olha só, irmãos, tudo era comunhão. Olha para cá, nós já éramos para ter um acréscimo, um número bem maior de evangélicos no mundo. E por que não temos? Porque o nosso reino é dividido. Não há comunhão no nosso meio. Nome de denominação acaba com a unidade da igreja. Pô, ela tem que ter, tudo bem. Poderia botar lá a igreja sem nome, seria uma denominação. Mas tu exalta a denominação, você se prostra para o nome da denominação, faz da denominação como fosse o Deus teu, e aí faz a divisão. Mas nós não somos da denominação, nós somos membros de um corpo, que é a igreja de Cristo, cujo cabeça é Ele. Igreja do Senhor. Mas a Universal botou a igreja do Senhor Jesus Cristo e pegou. Igreja do Senhor, mas pegou. Mas é isso mesmo, a igreja do Senhor, ela não tinha nome. Muito pelo contrário, a minha casa será chamada casa de oração. Inclusive tem algumas igrejas aí que é casa de oração. Mas eu digo no sentido de denominação, de fazer separação, irmãos, de exaltar,
Quando a gente bota uma programação em uma internet, a primeira coisa que começa a piscar e apresentar é o nome da igreja, para enfatizar a mente da pessoa, ou não é? Ou não é, igreja? Fica lá, não sei o quê. Aí depois vem Jesus. Aí depois o homem da igreja, né, começa lá a apresentar e tal. Doutor, teólogo, fala inglês, fala espanhol, fala não sei o quê. Né, irmão? E um montão deles morrendo com depressão aí, né, irmão? Porque não se encontraram ainda. Porque se você não for chamado para isso aqui, vai chegar um tempo que isso aqui vai te matar. Qualquer coisa na tua vida que tu não for chamado, aquilo vai te matar. Presta atenção, qualquer coisa que você fizer na tua vida, se você não tiver o chamado para aquilo, aquilo vai te matar. E quando eu falo matar, pode ser literalmente, mas uma depressão, uma prostração, uma tristeza profunda. Se alguém entrou para o ministério para tentar adquirir alguma coisa para a tua vida, pode ficar certo que não vai até o final. Pode ficar certo que não vai até o final, irmão. Porque Deus sabe o coração de cada um. A verdade é essa. Então nós precisamos entender isso. A comunhão, ela é muito importante. Por quê? Porque a comunhão é a forma de Deus, não é o poder, não é o momento, a coisa momentânea não, irmãos. Tá? Porque coisa momentânea, eu já vi tanta coisa aí, meu irmão. Eu não vou nem falar aqui que fica chato, mas já vi tanta coisa. Sabe, irmãos? Que parecia que era poder, mas é tudo momentâneo. Não pode nem cantar aquela musiquinha da nuvem passageira, porque nem evangélica fica chato, né? Eu sou nuvem passageira, né? Não pode, né? Ah, não, vocês não sabem, ainda bem, da minha época, né? Vocês não sabem, graças a Deus, não é evangélica, não. Mas tem um montão de letra evangélica aí que é mundana, né, irmão? É a letra evangélica com mundano cantando. Como é que pode isso, né? Aí ela se torna imunda também, porque não adianta, né, irmão? Tá na boca de um imundo. Mas vamos lá. Então, a única igreja que você vê alguma discussão na internet de alguma outra coisa, de algum outro lugar, ou que se chama religião, que não seja o povo evangélico. Eu não estou falando isso aqui para você sair da igreja, não estou falando para você melhorar. Eu estou falando para você ter esclarecimento. Você já viu que não seja o povo evangélico, irmão? Hein? Eu vejo lá, deixa eu ver se eu vejo alguém aqui de outro lugar falando que eu só vejo o povo evangélico. Mas por quê? Porque está faltando o quê? Intimidade com Deus. E para eu ter intimidade com Deus, eu tenho que ter comunhão. Desculpa, se eu não tenho comunhão, eu não tenho intimidade. E se eu não tenho intimidade, vira bagunça generalizada no meio da igreja. Amém, queridos? Quem está aprendendo aí? Sem comunhão, nós não vamos muito longe, porque nós fazemos parte da família de Deus. Gálatas 6,10 nós já lemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família de Deus. É o que se fazia na igreja primitiva, né, irmãos? Eles dividiam tudo aquilo que eles tinham para os necessitados. Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, versículo 19. Assim que já não sois o quê? Estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nós somos da família de Deus. E sendo da família de Deus, nós temos que ter comunhão entre os irmãos. Amém, irmãos? Por exemplo, você tem uma família, sua família de sangue. Tem briga na tua família? Falta de unidade na tua família? Tem. Graças a Deus, a nossa aqui, ninguém tem problema na sua família, né? Mas o que une você aos seus irmãos naturais de sangue, sabe?
nós somos unidos com nossos irmãos naturais, nossos irmãos de sangue, irmãos primários, né? Enfim, é muito mais do que viver debaixo do mesmo teto. Você não vive debaixo do mesmo teto com seus irmãos naturais, sem ser da família de Deus, não é? Mas nem sempre você tem comunhão, porque viver debaixo do mesmo... Irmão, ter comunhão é muito mais do que viver debaixo do mesmo teto. O que une a sua família natural é muito mais do que viver debaixo do mesmo teto. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer aqui que nós somos uma família, não só porque cultuamos ao mesmo Deus, e porque também estamos no mesmo local, debaixo do mesmo teto. Nós somos uma família porque nós fomos comprados pelo mesmo sangue. Nós somos uma família porque nós temos os mesmos genes espirituais. Nós somos uma família, irmãos, porque nós temos o mesmo pai, como eu já falei. E como família que somos do mesmo genes espirituais, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Porque quando tivermos comunhão uns com os outros, tá, eu acho que eu botei aqui na aula, daqui a pouco eu estou chegando no final, porque eu quero comer um pouco mais, para a Sandra fazer menos almoço hoje, né? Gastar menos. É que quando nós... Hoje está uma comunhão bonita aqui, porque a gente está comendo, né, irmão? Eu nunca vi uma comunhão tão grande do povo evangélico quando tem comida. Comida e passeio, os crentes têm uma comunhão fora de série, irmão. Pode ficar certo disso. Você quer fazer os crentes ter comunhão e ficar alegre, é passeio e comida. Passeio e comida não é mole não. Então aqui, nós somos uma família, não só porque nós temos o gene espiritual, mas é porque nós somos do mesmo pai, fomos comprados pelo mesmo sangue, e havia unidade e comunhão entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus falou: eu e Pai somos um, nós somos um em Cristo. Você não pode ser individualista. Eu vi várias pessoas fazer um montão de coisa, irmãos. Nós fazemos um montão de obra do Senhor. Tem pessoa que é excelente em tudo que faz, mas individualista, não tem comunhão com os irmãos. E não tendo comunhão com os irmãos, mas eu faço a obra, eu canto, eu danço, eu prego, procuro fazer o melhor, mas se eu não tenho comunhão com os irmãos, eu não estou tendo intimidade com Deus. Amém, irmãos? Eu só tenho intimidade, mais uma vez, intimidade com Deus não é com... aquele ali tem intimidade com Deus, por quê? Porque ele jejua demais. Aquele ali tem intimidade com Deus, por quê? Porque ele vai ao monte 7 dias na semana. 7 dias na semana ele trabalha lá em cima do monte, né? Né? Então, sabe que se você for analisar essas pessoas, desculpa, nem todas, tá, irmãos? Nem todas. E eu estou falando aqui para o povo evangélico, principalmente, ao vivo, mas para a geração profética. Todo esse povo que faz essas coisas, sabe que eles são as pessoas mais fechadas que tem? Eles são as pessoas mais fechadas, mais tristes, mais cabisbaixo. Porque nada disso é um fardo que eles colocam para tentar fazer com que ou ele seja visto, ou ele seja diferente, mas que algo no interior dele precisa ser mudado. Pode analisar isso, irmãos. A maioria dessas pessoas que vivem nessa, aspas, religiosidade para demonstrar a sua intimidade com Deus, eles vivem dessa maneira. Mas quando chega em casa é bruto pra caramba, né, irmão? Meu Deus. A mulher no ciclo de oração, com aquele cabelo amarrado igual da Isabelle, está ali.
poder de Deus, quando chega em casa, tira o coque e dá surra no marido com o cabelo. Meu Deus. Oi? Tô ao vivo, desculpa aí. Eu tô ao vivo, mas é pra geração profética, tá, minha? Mas eu tô falando de comunhão, eu tô falando que a gente quer demonstrar intimidade com Deus por aquilo que a gente faz. Não vai por isso não, irmãos. Às vezes aquilo que você faz, tu tá sendo individualista. Não. Sandra, tu tá me assistindo, filha? Dá pra deletar isso aí? Dá. Essa parte aí vai deletando, tá? Corta. Mas é isso, irmãos. É porque é difícil você ficar falando verdade direto no povo. Não é fácil não, né? O que o povo gosta hoje é de... vai, irmão. Trazendo o que eles querem, tá bom pra caramba. A verdade é essa. O negócio é trazer o que eu quero. Lembra lá os religiosos da época? Traz as ofertas. Não podia ser animais, os animais com doença. Mas aqui vale tudo. Traga com doença. O cara é que entra aqui, meu irmão. Acabou e pronto. A verdade é essa. E aí, a gente... Eu sou nesse mundo aí. É por isso que eu queria estar numa rádio evangélica grande. 1 mês de programa, porque não iam deixar eu ficar o segundo mês. Só 1 mês de programa, segundo mês não ia deixar. Então, a maior espiritualidade não é o cara que faz. Você deve fazer, deve. Se tiver ali separar, eu quero separar, quero fazer uma oração em lugar separado, não tem problema nenhum. Não tem problema, não estou falando, quer jejuar 40 dias, irmão? Vai, é contigo mesmo. As coisas estão caras mesmo? Pelo menos vai ficar 40 dias sem comprar nada. Não tem problema nenhum, né? Quiser ficar 40 dias sem beber água também, porque a conta de água está cara agora, meu Deus. Mas não tem problema nenhum. Se faz bem para você, tudo bem. Tem coisas que eu faço também, tem coisas que eu não faço, né? Que Paulo falou aqui, olha, todas as coisas são lícitas, nem todas eu faço, porque se não me edifica, eu não vou fazer. Mas também se não faz mal, não tem problema nenhum, né, irmãos? Se você não gosta de comer uma comida que você acha que não serve para tu, mas Paulo orientou lá. Pô, se não quiser comer, não coma, come, não sei o quê. Não tem problema nenhum. Não vou comer isso aqui porque isso é do diabo. Vou comer isso aqui porque isso é do diabo. O diabo não tem nada não, irmão. Verdade, irmão? Mas se você acha que a tua consciência diz para tu não comer, tu não coma. A Bíblia nos ensina tudo. Paulo nos orientou isso na palavra de Deus. Então a gente precisa saber que o único que não quer que haja comunhão no corpo de Cristo, que é a igreja, é o inimigo das nossas almas. Por isso que eu disse que é a única igreja que é dividida. A única igreja que é dividida. Você pode ver. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, a outra eu não creio. O batismo do Espírito Santo é o sinal a falar em língua, a outra não é não. Pô, tirando a afirmação do outro. Não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, o que importa é que Jesus morreu na cruz por nós, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele voltará para levar a igreja. O resto, querido, se tu entende desse jeito, o outro entende do outro jeito, não tem problema nenhum, meu irmão. Se você prega Jesus pendurado na cruz, que morreu por nós, que ressuscitou dentre os mortos, que vai voltar e levar a igreja, está ótimo. Então olha o que os homens fazem, irmão, a confusão, e isso tira a comunhão. Tirando a comunhão, o número que era para crescer de salvos no mundo todo, a gente não está falando de igreja, de parte de igreja, porque aqui tem uma igreja, ali tem outra, mas a igreja do Senhor, ela deixa de crescer, e a igreja do diabo cresce, porque o diabo bota comunhão. Aquilo que ele sabe que na igreja é importante, ele procura de uma forma sutil tirar, Mauro. O diabo, em algumas religiões, ele permite a comunhão, para que haja
crescimento. E aí você vai ver em percentagem quantos crentes tem no mundo e em percentagem quanto tem as seitas heréticas. Quem é que vai ganhar? Então ele é astuto, ele sabe que é a importância da comunhão, irmãos. A comunhão, ela leva você até a se preparar para a sua vida profissional. Comunhão no meio do corpo, porque você vai passar a se desenvolver e saber trabalhar em grupo. Quem não tem comunhão com o corpo de Cristo não sabe trabalhar em grupo. Porque trabalhar em grupo não é mole não, meu irmão. Eu já trabalhei, não é fácil não. É difícil, mas quem conhece um pouco dos princípios básicos da Bíblia vai saber trabalhar em grupo também. Eu costumo dizer que isso aqui, ó, ele te capacita para muitas áreas. A vida pessoal, não, eu só estou pregando, não, capacita. Você vai fazer uma inscrição hoje, você vai passar por aquele momento que se faz hoje. Não, fora a entrevista, depois. Dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo. Aí a pessoa não desenvolveu aqui na igreja, que é a oportunidade que ele tem de desenvolver. Aí na dinâmica de grupo, o cara baixa a cabeça, fica tímido, fica acanhado, prende a boca, não consegue falar. E aí ele perde as oportunidades. Então a igreja colabora até para a tua área profissional. Não é verdade, irmão? Seu desenvolvimento de falar em público. Aí isso tudo aqui, irmão, colabora. Mas quando há uma comunhão, é muito importante, até o trabalho que aparentemente nós não tivemos ainda alguns cultos jovens na igreja. Amém? Amém? Quem quer tomar café daqui a pouco, diga amém. Café acabou já, não tem mais café. Mas o trabalho que os irmãos estão fazendo de juntar os jovens para dar uma saída para alguns lugares, de repente, talvez no momento, é muito mais importante que um culto jovem. Porque às vezes a pessoa tem uma rotatividade de cultos, de programações, porque aquilo já faz parte do calendário. E é importante que tenha. Mas às vezes a pessoa tem um culto só com as mesmas pessoas que já assistem o culto no domingo à noite e domingo de manhã e a quinta. E que o objetivo do culto de jovem é para trazer jovem. O objetivo do culto da mulher é para trazer mulheres. Mas é para trazer pessoas que não é evangélicas, não é para trazer jovem de outra igreja, mulher de outra igreja. Você pode trazer um grupo de uma igreja para participar, para pregar e tal, para cantar. Mas o objetivo é trazer aquela pessoa que não tem Cristo ainda para se envolver. Mas para ter comunhão, o culto somente não é importante. Ah, pastor, que isso, pastor? E agora tem pastor aqui que está assistindo, não vai gostar do senhor, porque o jovem vai vir mais no culto. Não. A comunhão entre eles talvez seja muito mais importante para ter um crescimento. E depois se faz algo melhor e maior para a obra do Senhor. Isso é importante a gente aprender. Porque senão fica. Eu passo aí e vejo uma placa lá de segunda a domingo. Eu não sei como é que os crentes aguentam. Segunda a domingo? 7 da manhã, não sei o que, 8 da manhã, 11 da manhã, terça-feira. Meu Deus, o cara não trabalha mais, né? Aí tu pega um pessoal desse que está direto. Tu vai conversar com essa pessoa. As pessoas não sabem, não tem conversa, ele não sabe, não tem comunhão, não tem intimidade. Não mudaram ainda o interior. Rígido, áspero. Não foram lapidados. Então não é presença constante somente. Mas pastor, o senhor está falando isso nos cultos? Estou falando com o pastor mesmo, estou falando, não é só a presença. É a comunhão, irmãos. É a comunhão, porque quando você tiver comunhão, em todos os lugares que você tiver com o corpo de Cristo, você vai ser alegre, feliz. A alegria é a primeira marca de uma pessoa salva. Pode ficar certo disso. A primeira marca de uma pessoa salva é a alegria. Porque nós fomos ungidos pelo óleo da alegria. Então,
uma outra coisa mais importante. Assim como uma criança aprende com seus pais e irmãos mais velhos, porque uma criança aprende com os pais. Eu me lembro que a minha irmã, que é a minha irmã mais velha, não sei se ela está ali ao vivo, não deve estar não, que ela tem a igreja dela lá para ir. E eu falo sempre, enquanto puder ir para a igreja, vai para a igreja, só se tu não tiver igreja. A minha irmã mais velha tomava conta dos irmãos mais novos. Não é verdade? Aqui, alguém teve aqui da família assim? Então, assim como uma criança, ela aprende com seus pais, com seus irmãos mais velhos, você também precisa dos irmãos da igreja. Para que eu preciso dos irmãos da igreja? Eu preciso dos irmãos da igreja para crescer em Deus. Amém, irmãos? Para desenvolver. Existe igreja onde as pessoas vão somente para buscar bênção. É importante, nós vamos, tem um culto, vamos lá buscar uma vitória, uma bênção. É quinta-feira da vitória, é domingo da vitória, é segunda da vitória, é terça da vitória. E para mim, todos os dias é dia de vitória, porque a Bíblia fala que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não existe um culto específico da vitória. Nós já somos vitoriosos. Mas não tem problema nenhum ter isso, porque é chamativo. E o que é chamativo, o povo gosta. Vai pregar hoje no Brasil, o maior pregador do mundo. Quando o cara chegou, ele era um anão. Mas era o maior no sentido de ser o melhor, o mais falado. Não é verdade, irmãos? E existe o maior pregador do mundo quando o maior é aquele que está nele. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo que está em você é maior. Então são essas coisas chamativas que eu já estou enjoado. Me desculpa aí, irmão, eu estou ficando enjoado. Agora eu estou me desabafando ao vivo. Eu estou ficando enjoado disso tudo aí, irmãos. Estou ficando, é o último café da comunhão do ano e coma bastante para ouvir isso aqui. Ainda bem que tu está alimentado. Dá enjoo, dá nojo. Palavra certa, nojo do que nós estamos vivendo, irmãos. E nós precisamos melhorar, sabe por quê? Só por uma coisinha, porque Jesus está voltando. Só por isso, irmão, porque Ele está voltando e não está dando mais para conviver com isso. Então, por que eu preciso ter essa comunhão? Assim como uma criança, ela aprende com o pai e com os irmãos. Um membro de uma igreja tem que ter comunhão, porque é onde eles crescem. Agora, tem igreja, tem lugares que as pessoas vão buscar sua bênção. Se eu entro para buscar sua bênção, eu nunca vou ter comunhão com o corpo de Cristo. Ou não é, irmãos? Aqui, eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Inclusive tem igreja que não tem nem membro corpo de Cristo, porque não são membro. São assíduos no que tem nas reuniões ou cultos, mas não é membro, não faz parte como corpo de Cristo, porque vão buscar bênção. Quando você vai para a igreja buscar bênção, você nunca vai ter comunhão com a igreja. Tu nunca vai ter comunhão entre os irmãos, porque entra e sai, entra e sai, entra e sai. E nós estamos aqui como os irmãos mais velhos. E como pai que você tem, o mesmo pai que é Jesus, para você crescer, para você desenvolver, para você chegar a um dia fazer parte de um ministério, a ser um pregador da palavra, a desenvolver as funções que Deus já tem para a tua vida. Sabe, irmãos, tudo isso ajuda e colabora. A comunhão faz o crescimento. E quando a gente fala crescimento, não é numericamente falando, mas desenvolvimento também. Amém? Além do mais, apenas isso não ajuda ninguém a crescer. Ir para a igreja, eu vou hoje para a igreja porque eu vou buscar uma bênção. Aí tu entra e sai. Você cresce. Paulo falou assim, quer ver, o diácono Isalélia? Vós já eram para ser mestres, mas até hoje eu tenho que dar leitinho para vocês.
E tu sabe que tem igreja que eles adoram que a pessoa não cresça, porque eles ficam dando leitinho a vida toda. Enquanto você dá leitinho, você está na mão deles. Tu dá leitinho, tu está dependendo dele. Uma mãe dá leitinho, a criança está dependendo da mãe. Então enquanto tu dá leitinho, só vou dar leitinho, porque eu não vou desenvolver eles no crescimento do conhecimento da palavra, não. Eu vou dar leitinho, porque enquanto eu der leitinho, eles estão na minha mão. Paulo falou, vós já era para ser médico, já era para estar ensinando, já era para estar orientando, já era para estar em outro nível na minha presença. Mas eu ainda tenho que dar leitinho para vocês. Então ir para um culto, buscar sua bênção, por isso que a igreja vai, um montão de gente, eu vou lá hoje buscar minha bênção. Mas tudo bem, eu já falei isso uma vez, mas é o que eu deixei a Sandra na igreja, eu falei, eu vou lá na igreja buscar minha bênção. Porque é o que eu tinha deixado ela na igreja, né? Então, isso aqui foi no momento aqui, né? Mas a Gabriela fica rindo lá, né, Gabriela? Mas vai para a igreja só buscar bênção, vai ter comunhão com a igreja? Tem comunhão com o corpo? Não tem. Tem comunhão com os irmãos? Não tem. Então isso apenas não ajuda ninguém a crescer. É importante, eu quero ir lá hoje, eu quero que Deus fale comigo, tá ótimo. Mas você cresce? Não. Você fica a vida toda, tem pessoa há 30 anos indo na igreja para buscar bênção. 40 anos indo para a igreja buscar bênção. Não cresceu, não desenvolveu, não aprendeu nada do Evangelho, não aprendeu nada de comunhão, não aprendeu nada de corpo de Cristo, não aprendeu nada de unidade, por causa disso, por causa do chamativo, por causa dos oferecimentos. Venha hoje que eu vou destrancar a sua vida familiar. Meu Deus, eu vi ali um folheto, uma coisa ali, num Porsche ali. Venha pra cá jogar búzio, porque em 7 dias tu vai arrumar o teu marido. Olha o que nós estamos fazendo no meio evangélico, igreja. Será que eu estou falando besteira aqui? Olha o que está sendo feito no meio evangélico. Venha fazer a corrente, que se tu quebrar a corrente, vai quebrar não sei o que. Que é isso, irmãos? Nós, Efésios, fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Efésios fala isso, somos abençoados com toda a sorte de bênção. Deus já te abençoou. Eu preciso de entender isso para viver um cristianismo livre e liberto. Senão fica um cristianismo preso, dependente, escravo. Amém, igreja? Eu vou viver um evangelho preso, escravizado a vida toda. E quando nós temos liberdade com Deus. Amém, igreja? Por favor, está entendendo o que eu estou falando? Senão a gente vai viver esse princípio igual religiosidade, seitas heréticas. Você é livre para adorar a Deus. Agora nós temos comunhão com o Pai. Nós não tínhamos a comunhão com Ele, mas através dEle, nós agora temos comunhão com Ele. E outra coisa aqui para a gente fechar aqui. Há ocasiões em que você precisa ser corrigido. Por que eu preciso ter comunhão na igreja? Por que eu preciso ter unidade na igreja, o corpo de Cristo? Porque vai ter momento, uma criança, que o pai ensina, que a irmã mais velha, o irmão mais velho ensina, cuida. Não vai ter momento que você vai ter que corrigi-la? Então por que nós precisamos ter comunhão no corpo de Cristo? Vai ter momento que você vai precisar ser corrigido. Para crescer, só há crescimento quando eu passo pela correção. Se eu não passar pela correção, eu estarei despreparado até na minha vida profissional. Verdade é essa. Você vai trabalhar fora, nunca levou uma correção de um pai ou mãe. Quando o cara fala alto contigo, vou sair daqui, eu não aguento, a força é muito, a pressão é muito forte. Mais pressão de que o mundo dá, meu irmão. Fazer reunião na empresa lá, um gerente, vou falar o nome dele, tomara que ele, acho que ele não morreu não, graças a Deus, Nelson Nobre Casal, ô homem chato, mas Deus deve ter convertido ele. Eu orei muito por ele. Mauro, na hora do almoço eu ia pro banheiro, eu chorava, eu falava, meu Deus,
Eu era novo convertido. Se eu não fosse crente, eu ia voltar lá, Mas aí eu pensava, eu falei, tem o Tiago pequenininho, eu preciso criar o Tiago, eu preciso desse emprego. Mas eu vivi tudo isso aí, irmão. Fazia você chorar. Mas só que eu já tinha tido a pressão familiar, pressão de casa. E aí já estava me preparando para isso. Amém, irmão? Agora, a igreja te prepara para isso também. Porque aí depois o cara dá um gritinho, meu avô, vou embora. Na minha época eu podia falar, vou sair desse emprego. Ô André, eu saía hoje, amanhã eu já estava empregado, na minha época. Hoje vou sair desse emprego, sai hoje, daqui a 10 anos tu arruma outro. Não, presta atenção. Lógico que se Deus quiser as portas se abrem. Eu estou falando no sentido verdadeiro. Então você tem que pensar 1000 vezes. Porque não é mais igual na época. Na época era de transportadora. O que tinha transportadora estava no auge. Saía de uma e ia para outra. Agora a transportadora tudo em falência. Então, meu irmão, mas quando você está em um lugar que desenvolve, que cresce você vai estar preparado. Não é a área militar, né? Assim, tu passa como aluno, vive aquele momento, vou desistir, não aguento mais. Aí o cara fala, desiste, aí começa a falar, chamar você de um montão de nome, desiste. Só que o cara não sabe que ele está sendo preparado para ele crescer. Porque um dia, como militar, se alguém vier fazer alguma coisa com ele na rua, ele não vai puxar uma arma e vai matar o cara. Porque ele vai estar preparado para ter um controle e um domínio próprio. É isso que eu quero falar com vocês. E a comunhão com o corpo de Cristo te leva a esse preparo. Ir para a igreja só para ter a bênção não te prepara em nada. É importante, lógico, eu também quero. Apesar que eu creio que já sou abençoado, com toda a sorte de bênção está na Bíblia. Mas se quiser me dar mais alguma bênção, tá bom. A Sandra já está ótimo para mim, graças a Deus. Então há ocasiões que você precisa ser corrigido, motivado. E quem faz isso? Corpo de Cristo. Te motiva através de orientação, através de uma palavra. Quer ver quantos aqui que já receberam uma palavra de motivação, às vezes de aconselhamento, levanta a mão e que mudou a vida aí, que ajudou e colaborou? Então pronto. A gente cresce quando a gente leva uma palavra de encorajamento, né? Mas também muitas vezes de perdão, porque na igreja nós agimos dessa forma. Então, para crescer você precisa ter o quê? Compromisso e relacionamento com Deus. É a única forma de tê-los, é através do seu corpo. Você só cresce com relacionamento com Deus através da onde, irmãos? Individualista? Irmãos? Do corpo. Do corpo, quem é o corpo? Vamos, igreja, acorda, igreja. Eu vou te dar dinheiro de comer mais um pouco. A igreja é a única forma. Compromisso, relacionamento com Deus é a única forma de eu crescer. E eu cresço através da onde? Através do corpo, que é a igreja. A palavra comunhão, para me finalizar, no original grego, quem sabe dizer para mim? Certo, koinonia é a palavra para comunhão. Olha para cá, queridos, no original, para de conversar aí dentro, Gabriela. No original grego, desculpa, tá, Tiago, eu não posso mais chamar a atenção dela, ela é casada. Desculpa, ela é casada. Casada agora com o marido, o pai não se mete mais. Oi, deixa. Tá. Tá. Então, a palavra no original grego, comunhão, significa koinonia. Lembra, teve um conjunto com esse nome aí, várias músicas lindas, né, inclusive. Koinonia 6, 7, 8, não sei onde está mais, parou, mas eu me lembro desses louvores abençoados. Literalmente significa vida compartilhada. Vamos lá. Fala para o teu irmão assim, comunhão, no original grego, koinonia, que literalmente significa vida compartilhada. Essa é a palavra comunhão. Mas quando temos comunhão,
é como diversas partes se ajuntassem e formassem tudo em nós, né? Você tem comunhão como que todas as partes se ajuntassem e nós formássemos tudo: crescimento, relacionamento, intimidade. Amém, igreja? Agora, para me finalizar mesmo, todos nós necessitamos compartilhar a nossa vida. Comunhão, koinonia, original grego, significa literalmente compartilhar a vida. Todos nós necessitamos compartilhar a nossa vida e nos sentir perto de uma comunidade. Todos nós necessitamos. E o melhor lugar para isso é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é só para vir pedir, não é só para orar, não é só para cultuar a Deus, mas é para termos, antes de tudo, a comunhão, compartilhamento, bater um papo. Ao café da comunhão hoje, um bate-papo daqui, um conversa dali. Só não vale falar do Flamengo, do resto vale, até do Vasco vale falar, porque ele precisa, entendeu? E tem a cruz na camisa dele, carrega a cruz até hoje. Mas é compartilhamento, nós estamos aqui para isso, compartilhar, né? Ô pastor, compartilhar, o irmão, compartilhar. É compartilhar a vida. Comunhão não é só eu estar aqui, eu estou em comunhão com você. A primeira comunhão da romana. Não, comunhão é compartilhar a vida. Você não pode ser individualista. Alguns na igreja sofrem mais porque não compartilham a vida. Porque aqui tem conselheiro, graças a Deus. Aqui tem pessoas capacitadas para aconselhar. Porque literalmente, palavra comunhão, finalizando, koinonia no grego, é compartilhar a vida. A gente precisa aprender a compartilhar a vida. Você não precisa compartilhar a tua vida dizendo que você está sem dinheiro, não, que eu não vou poder te ajudar muito, não. Mas vou te orientar em alguma coisa, né, irmão? O que tu tem, se tu for gastar, tu dá para mim, que tu não gasta ele. Brincadeira, não vou fazer isso não, tá? Mas vou ajudar você. Quantos casamentos podem estar sendo destruídos porque não compartilha a vida? Quantos irmãos, às vezes, irmão, estão sendo destruídos nas áreas familiares, sentimental, ficando doente porque não compartilha a vida. Nós estamos aqui para isso. Somos uma igreja, amém, para ajudar, para crescer, para orientar, para corrigir, para motivar, mas também para perdoar os pecados. Amém, queridos? Para entender as falhas e os nossos erros, não para acusar. Acusação não faz parte de uma igreja que tem comunhão, mas para colaborar e para ajudar, porque aí você vai crescer. E para finalizar, o que acontece com uma brasa sozinha? O que acontece também com uma brasa fora do braseiro? Qual o soldado que vai sozinho para a guerra? O que vai acontecer com ele? Sabe, irmãos, se você é uma brasa fora, uma brasa sozinha fora do braseiro, você vai se apagar, você vai ser mais um, você vai viver sozinho. Tem muitos crentes aí, cristianismo, vivendo sozinho. Eles fazem um montão de coisa na igreja, mas são individualistas. A minha comunhão é esse aqui, mas é aquele ali. A Bíblia não fala para ter comunhão com um grupinho de pessoas. A Bíblia fala para ter comunhão com o corpo de Cristo. Eu sempre lutei aqui para isso. Ministério de louvor não pode ter comunhão com o ministério de louvor só. Vocês têm que ter comunhão com a igreja. Ministério de dança não pode ter comunhão só com o grupinho da dança. Tem que ter comunhão com toda a igreja. Pastor não pode ter comunhão só com o ministério da igreja, com toda a igreja. É comunhão com o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, finalizo dizendo o seguinte: qual o soldado que vai sozinho? Sabe, a comunhão na igreja
é segurança espiritual. Finalizo aqui, fala para o teu irmão, segurança na igreja é segurança espiritual. Melhor ainda para a gente melhorar isso aqui, é o dom que nós precisamos, é o dom que você mais precisa, porque a tua segurança espiritual não é o dom de poder, de curar, disso, daquilo. Porque quando os discípulos chegaram e falaram, nós estamos maravilhados de que eles foram curados, Jesus falou o quê? Não se maravilhe disso não, fica maravilhado de ver, enxergar, ser curado não. Fique maravilhado de o nome deles estar escrito no livro da vida, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo e é por meio dela que nós temos comunhão. Sem a igreja, nós não teremos comunhão. De certa forma, estar fora da comunhão é estar distante da presença do Senhor. Então que fica essa palavra aqui nesse último café da comunhão do ano de 21, se aproximando agora do ano 22, e que aprendemos que comunhão, koinonia, literalmente falando no grego, é compartilhar a vida, é ter comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. E justamente nós estamos aqui para isso, para compartilhar a vida e cada um colaborar e ajudar e estender as mãos naquilo que cada um de nós precisamos. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Vai ter mais um louvor? Vamos cantar aqui e depois a mesa está liberada. Você que está do outro lado tem rabanada aqui, hein? Glória a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor com essa canção também. Ela fala de comunhão, de unidade. E eu me lembrava, né, que nós fazemos tantas orações e esperamos de Deus uma resposta. E o interessante é que na Bíblia existe um momento em que Jesus ora. E a oração de Jesus foi exatamente para que a igreja e o Senhor fosse um, assim como Ele e o Pai eram um. Amém. Então, assim, que a gente possa entender que estar em comunhão é responder à oração de Cristo. Amém? Glória a Deus. Que sejamos um. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos as ofensas. Olhamos as diferenças quando o teu amor já nos aleluia, já destruiu o que nos separava, faz-nos um. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. E então, o Brasil saberá, e o mundo saberá que Jesus Cristo, aleluia, o Salvador, que o Pai nos enviou. Aleluias, glória a Deus. É na unidade, é na comunhão, aleluia, que refletimos a glória de Cristo ao mundo. Pai,
já nos uniu, o teu amor já destruiu o que nos separava, faz-nos um. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. A igreja quer glória, mas não quer estar em unidade. Não tem como, queridos. Oh, aleluia. Irá trazer a glória do Senhor. E o Brasil saberá, e o mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o Pai nos enviou. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. E o Brasil saberá, e o mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o Pai nos enviou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu já vou fechar, eu sei, mas eu quero, ela falou uma coisa aqui, eu esqueci. Rapidamente, João 17 aí. João 17, só para finalizar aqui. Enquanto isso, você que vai ofertar, pega a tua envelope e abençoa a casa do Senhor. João 17, no versículo 21. 17, versículo 21. Olha o que diz aqui. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que ele enviou Jesus se nós não tivermos comunhão e unidade? O que vai fazer com que o mundo creia em Jesus é a nossa comunhão, irmãos. Amém, irmãos? Não os milagres que acontecem, mas a nossa comunhão. No capítulo 13, no versículo 35, diz aqui, ó: nisto todos conhecerão que sois o quê? Meus, mas se vos amardes uns aos outros. Não é o milagre que você faz que vai mostrar que tu é discípulo, não. Mas se cada um amar um ao outro, o mundo conhecerá Jesus. Amém? Traga a tua semente, traga a tua oferta, abençoa aqui a casa do Senhor. Estamos aí nossos compromissos, nossas atividades, enfim, vencemos mais um ano, amém, irmãos? Glória a Deus. Lembrando que a ceia não será hoje, só será no dia 31, tá, irmãos? Para você que está pela primeira vez aqui na igreja, nosso culto dia 31, sempre da 8 da noite às 10. Virada de ano é com o povo, é com os parentes, é com a família em casa. Tá bom, irmãos? Mas aqui a gente faz o último culto dia 31, das 20 horas até as 22 horas. E depois cada irmão vai ter comunhão com a tua família. Tá bom? Amém, queridos? Se for a vontade de Deus, estaremos de volta às 19 horas com culto de celebração ao Senhor. Amém? Deus querido, Deus amado, obrigado por último café da comunhão do ano 2021 e por aqueles que colaboraram com essa mesa durante todo esse período. Agradecemos o amor e o carinho de cada um.
Obrigado pela semente lançada, pelas ofertas, que a mesma produzam frutos para a vida dos teus filhos. Leva-nos guardado por ti, livra dos homens malignos, sanguinário, malfeitor, ladrão, roubador, acidente, balas perdidas. E com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor diga amém, diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Ainda tem uma mesa aí posta a você. Vamos comer a menininha. A Priscila está nova com a gente, acho que é o primeiro café com a gente. Então, sempre que for o café da comunhão, começa às 9. Tá? Aí ela chegou depois, trouxe o que ela assinou, mas por esse motivo tu vai comer agora tudo que está nessa mesa aí.